Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos fazendo a nossa jornada de meditação sobre o livro dos Provérbios. E estamos nesta parte introdutória, os 7 primeiros versículos do capítulo 1. Hoje nós vamos meditar o versículo 6º, já o penúltimo versículo da introdução. Prestemos atenção ao que diz este versículo. Para penetrar um provérbio e um dito, as palavras dos sábios e os seus enigmas. O livro dos Provérbios é escrito com esta finalidade. Uma das finalidades apresentadas é esta de penetrar um provérbio. Nós sabemos o que significa um provérbio, o que significa este pensamento direto, um pensamento conciso, mas que traz em si um grande ensinamento. É isso que significa um provérbio. E que tem o intuito, no contexto bíblico, de nos dar uma direção da parte de Deus. Para penetrar, não é só escutar, não é só entender, mas penetrar. Penetrar significa guardar no coração, significa partilhar. Significa fazer com que esta palavra possa produzir frutos. Significa isso. Penetrar. E não só isso, eu me recordo aqui as palavras de São Paulo a se despedir dos anciãos de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, para se deixar ser penetrado pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos guarda. Paulo usa essa expressão, que a palavra vos guarde. A palavra nos guardar significa que nós nos tornamos tão íntimos da palavra de Deus que passamos a conhecer os sentimentos de Jesus, os pensamentos de Jesus, porque Ele próprio é a palavra. À medida que nós nos tornamos mais íntimos de Jesus, mais debaixo de sua proteção nos colocamos. Para penetrar as palavras dos sábios e os seus enigmas. Nós estamos tentando exatamente penetrar as palavras dos sábios. Os sábios que escreveram o livro dos Provérbios, inspirados por Deus. O próprio Deus é a sabedoria eterna, o próprio Espírito Santo os inspirou para penetrar. A própria palavra gera em nós o Espírito Santo, ou melhor dizendo, nos dá o Espírito Santo para que compreendamos a palavra. Isto significa se deixar ser penetrado pela palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós interpretamos de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai nos mostrando, porque Ele é o autor principal. Ninguém melhor para interpretar a palavra de Deus do que o seu próprio autor. Ele é o autor primeiro da palavra. E o Espírito Santo dá o seu entendimento àqueles que são amigos de Deus. Tem um salmo que diz assim: sou amigo dos que são vossos amigos. Por isso que nós somos chamados a penetrar as palavras dos sábios. Por exemplo, olha uma interpretação linda, magnífica que Santo Agostinho, no seu livro Tratado sobre o Evangelho de São João, comentário sobre o Evangelho de São João, olha que interpretação linda que Santo Agostinho nos faz do versículo 6º do capítulo 4 do Evangelho de São João, que é quando Jesus se encontra com a samaritana. O versículo 6 fala que Jesus se encontrava no poço de Jacó, fatigado, pois, do caminho, Jesus sentou-se sobre a borda da fonte. Era quase a hora sexta. Olha as palavras do sábio Agostinho de Hipona, o que ele nos diz.
Jesus está fatigado e fatigado do caminho, e senta-se junto do poço, e senta-se fatigado à hora sexta. Todas estas particularidades mostram e significam alguma coisa. Tornam-nos atentos e exortam-nos a bater a porta. E aqui ele prossegue. Quereis ver quão forte era o Filho de Deus? Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. E tudo foi feito sem trabalho. Quereis ver Jesus reduzido à fraqueza? O versículo fala que Jesus estava fatigado do caminho, estava, portanto, a fadiga nos deixa, portanto, fracos. Quereis ver Jesus reduzido à fraqueza? O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Olha a relação que Santo Agostinho faz. A fortaleza de Deus, de Jesus, é que ele é Deus. A sua fraqueza é que ele assumiu a nossa condição humana. Agora, o mais belo vem agora. A força de Cristo deu-nos a vida, e a fraqueza de Cristo deu-nos uma nova vida. A força de Cristo fez que existisse o que não existia. A fraqueza de Cristo fez que não perecesse o que existia. Criou-nos pela sua força e salvou-nos pela sua fraqueza. Palavras de um sábio. Ele pega um versículo e traz para nós, com uma riqueza de sabedoria. Por que a gente precisa se tornar amigos dos sábios? É para adquirirmos a mesma sabedoria deles? Não. É porque os sábios são amigos de Deus e eles nos ensinam a ser mais amigos de Deus. Ouvindo esta interpretação de Santo Agostinho, como não me tornar mais amigo do Cristo que me salvou na sua fraqueza? O livro dos Provérbios nos ensina isso. Tornarmos-nos amigos daqueles que são amigos de Deus. Não nos tornarmos amigos dos inimigos de Deus, mas amigos dos sábios. Amigos daqueles que leem a palavra de Deus segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos torne sábios à medida em que nós nos tornamos amigos dos sábios, amigos dos amigos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.